Olá, meus amigos, sou aqui novamente o professor Jessé Cortes e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, vou fazer o procedimento da análise da prova FAPEC que ocorreu em Bataguaçu. Prova que chegou em minhas mãos lá pelo meio-dia do dia 16, né? Eu falo aqui hoje de uma quinta-feira dia 20, véspera de feriado, tá? A prova ocorreu no dia 26. A prova chegou cedo, mas foi um final de semana com bastante atividade na igreja e tal, então eu não deu tempo para fazer a correção. Deu tempo para fazer a correção e eu vou fazer uma análise aqui com você da prova, uma prova dificílima, tá? Já de imediato, já te peço perdão pelo áudio, tá? Eu tenho 3 microfones aqui, nenhum microfone funcionou, então estou usando o microfone do Note mesmo, então talvez ele fique um pouco ruim, tá? Mas aí você se defende aí com o fone, eu peço perdão, porque aí vai ter que ver o que está acontecendo aqui com a máquina, tá bom? Bom, mas fora isso, o que acontece? O aviso de sempre, né? Vai aparecer um QR Code aqui do meu lado, tá? Então, aqui do meu lado. Oba, aqui do meu lado. Isso, aqui do meu lado. Não, aqui do meu lado. Isso, aqui, um QR Code. Esse QR Code é da minha chave Pix. Você é que financia o Gramática Descomplicada. Se você quer que eu ainda continue produzindo esse tipo de vídeo aqui no YouTube, por favor, faça uma doação para o canal de qualquer valor. Está aí a chave Pix. Se não, se você estiver assistindo do seu celular, que vai estar muito ruim o áudio, né, para assistir do celular, melhor assistir do notebook, tá bom? Eu vou deixar também o meu e-mail. A prova, se você quiser a prova na íntegra, eu vou mostrar aqui uma prova de enfermagem, tá? Uma prova de enfermeiro, tá? Se você quiser a prova na íntegra, é só você escrever para o meu e-mail vai ficar aqui na descrição, tá bom? Sempre lembrando que as matrículas já estão abertas para o curso Gramática Descomplicada, com turmas na terça-feira à noite e no sábado à tarde, tá? Aulas todas elas gravadas, disponibilizadas em plataforma específica, para você não perder absolutamente nada do curso, tá? Curso de duração de 1 ano para você vir estudar comigo. Venha estudar comigo, venha estudar no Gramática Descomplicada, venha estudar aqui com o professor Jessé Cortes. Tá bom, então? Sem mais delongas, vamos para a prova, que o áudio não está legal, você já deve estar irritado com o áudio, mas vamos lá, vamos para a prova, faz comigo aqui. Aqui a prova FAPEC, a interface da prova, sempre gosto de mostrar, quando alguém manda a prova, eu sempre peço, manda a capa da prova, por quê? Porque daí, né, o camarada fala, nem é uma prova FAPEC, sim, tá aqui ó, a prova FAPEC. Como eu disse para você, é uma prova de enfermeiro, o código dela é 3001, quando você for procurar o gabarito já está posto, tá? Então você procura a prova de Bataguaçu lá no site da FAPEC, não vai achar, só vai achar o gabarito, tá? A prova você acha aqui comigo, é só escrever para o meu e-mail, eu mando a prova para você, tá bom? Tá bom então, aqui todas as orientações, aqui a colega ela fez o scanner, aí ela tampou o nome dela, mas eu nunca deixo aparecer o nome, tá? Então quando você mandar uma prova para mim, não se preocupa, tá? Eu tenho esse detalhe de, claro, apagar aqui seu documento, seu nome, é claro, para não aparecer no vídeo, tá bom? Pronto, começa aqui, ó. As questões de 1 a 9 referem-se ao texto a seguir, com 2 lacunas a preencher. Então, sempre, né, a famosa lacuna numa prova FAPEC, tá? Você vai ver que a gente vai fazer a leitura dirigida, nós não vamos fazer a leitura total do texto, tá? Por quê? Porque não tem nenhuma questão interpretativa no texto, nós só temos questões gramaticais, tá? Primeiro aqui, a ideia aqui, né, da primeira lacuna. Vamos ler o enunciado todo para você entender junto comigo aqui, ó. Indagado sobre o escritor Jorge Amado e sua obra, o professor Eduardo Assis Duarte, da Universidade Federal de Minas Gerais, diz que há visíveis marcas literárias da opção militante do escritor. Tá? Aí eu tenho aqui um elemento que antecede o coloquialismo escrito por falas dos personagens. Então você vê, que marcas são essas, tá? Então, a ideia é mais ou menos essa aqui. Entre as marcas, tá? Entre as marcas, então é um pronome relativo e ele vai estar regido pela preposição entre. Por quê? Porque ele vai dar uma opção, o coloquialismo escrito das falas dos personagens, tá? Então ele vai citar um. Entre o quê?
entre todas as marcas. Então, a única regência que tem a regência do entre, ou no caso aqui, né, do dentre as, né, vai ser a letra E, tá? Então, você vê que o candidato aqui acerta aqui a letra E. A letra E é o único que tem essa regência, que é o entre ou dentre as quais o coloquialismo. Nota que daí a gente tem mais uma aqui, ó, mais uma lacuna. Dá uma olhada aqui. A proposta da narrativa poética de Jorge Amado era chegar ao ponto de maneira mais simples e direta possível, com uma linguagem, ó, pronome relativo de novo, o povo pudesse se identificar. O povo pudesse ser identificado. O povo pudesse ser identificado na linguagem. Então estaria correto na qual, estaria correto em que, tá? Então você vê que completa aqui. A gente tem, na segunda lacuna, a gente não tem nenhum na qual, a gente tem um no qual, mas não é o caso, porque ele tem que concordar. Se é o qual, ele tem que concordar em gênero. Aí ele teria que concordar com linguagem, então o correto seria na qual, tá? Então a gente só tem um correspondente, que é o em que. Mais uma vez aqui, candidata acerta a questão é letra I, tá? Difícil, né? Lacuna, cara. Lacuna, só que são lacunas de pronomes relativos. Então, o pronome relativo, ele apresenta determinada regência, neste caso aqui, duas regências específicas, né, de adjuntos adverbiais, tá? É difícil, meu amigo, mas vem estudar comigo, vem estudar no Gramática Descomplicada, tá bom? Mais uma, olha o 2. Esta questão incide sobre as orações. Que orações são essas? Porque, olha só, porque viam essa fala do povo como linguagem descuidada, tá? E a outra oração, e como sua proposta era. Essas orações, elas estão no terceiro período do segundo parágrafo. Meus amigos, é o seguinte, se você não sabe achar o período numa prova FAPEC, a gente já tá morto, tá? Você lembra o que é o período? Eu falei em uma das minhas turmas, um abraço para minha turma aqui, preparatório da Polícia Civil, que provavelmente está assistindo essa prova, tá bom? Na minha turma, eu falei o seguinte, que período é aquilo que vai da letra maiúscula ao ponto final, tá? Então, ele quer o terceiro período do segundo parágrafo. Faz comigo aqui, ó. O segundo parágrafo, você não erra. Olha ele aqui, ó. Começa aqui, ó. A também professora Adilene, começa aqui. Aí ele começa a letra maiúscula, tá vendo aqui? Aí ele vem, pá, ponto. Aqui terminou o primeiro período. Aí vem o segundo. A proposta, pá, ponto. Aqui terminou o segundo período. Aqui vem a pesquisadora. É esse o período que ele quer, tá? Então vamos lá. A pesquisadora acrescenta que muitos menosprezaram a obra do escritor baiano, porque viam essa fala. Então ele quer essa frase aqui, ó. Porque viam essa fala do povo como linguagem descuidada. Aí ele dá um pulo e vem até aqui, ó. Como sua proposta era, tá? Essa daqui, ó. Como sua proposta era. Notem que como sua proposta era, começa com porém. Tá, aí a gente tem o primeiro caso, que é a dúvida, né? Se esse porquê é explicativo ou se o porquê é causal. Notem que ele tem uma vírgula. No porquê explicativo, a vírgula é obrigatória, mas no porquê causal, a vírgula é facultativa quando eu tenho oração principal e oração subordinada adverbial causal depois. A vírgula é facultativa. Se você colocar a oração subordinada adverbial causal primeiro e depois a oração principal, aí a vírgula é obrigatória, tá? Mas quando você coloca a oração principal e oração subordinada adverbial depois, a vírgula se torna facultativa, tá? Então, a presença da vírgula não nos diz muita coisa, tá? Agora, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que analisar. A pesquisadora acrescenta que muitos menosprezam. Aí eu vou perguntar, olha a pergunta que eu vou fazer para você. Qual é a causa das pessoas menosprezarem a obra do escritor baiano Jorge Amado? Aí eu vou te perguntar, a causa é porque viam essa fala do povo como linguagem descuidada? Sim, esta é a causa. Então vamos lá para as questões. Aí a gente tem, ambas são causais, a gente já viu que a primeira sim. A primeira é subordinada adverbial causal, correta. Aí ele vem, ele vem com uma subordinada comparativa. O como tá aqui, ó. Como sua proposta era.
Então, no caso, esse como, a gente não está comparando. Esse como a gente pode substituir por porquê. Porém, porque sua proposta era burlar tudo que fosse represamento, burlar conscientemente essa gramática. Notem, é outra causal, tá? A resposta correta vai ser a letra A, tá? Só que daí ele brinca com subordinada causal da letra B e uma comparativa. Por quê? Porque ele tem o como. Depois ele brinca, uma subordinada adverbial causal, uma subordinada adverbial conformativa. Por quê? Por causa do como, para você confundir o como por conforme, que não é o caso, tá? Agora olha a letra D. Coordenada sintética explicativa. Por que o candidato provavelmente foi? Por causa da vírgula. Então, a vírgula, ela é obrigatória na explicativa, mas ela é facultativa na causal, o que pode confundir. Entendeu? Porque, aí ele colocou adversativa. Por quê? Meus amigos, a maioria dos que eu conversei fizeram isso. Por quê? Por causa desse porém, tá? Então, nota que ele quer a oração. Qual a oração que ele quer? Como sua proposta era. Tá vendo aqui comigo, no meu mouse? Ó, como sua proposta era, tá? Só que quando antecede o como sua proposta era, tá aqui, ó. Vou localizar ela aqui. Aqui, ó, tem um porém, ó. Tem um porém aqui, tá? Então, esse porém confundiu a galera. Então, como tem porém, mas só que esse porém é uma adversativa? É. Só que essa adversativa, ela começa aqui e ela é retomada aqui, ó. Entendeu? Vou pegar uma caneta aqui, para ficar mais fácil. Aqui, ó. Ela é retomada aqui, ó, no ele pôs. Nota, por quê? Porque todo elemento está entre vírgula. Porém, ele pôs na boca das suas personagens, sua linguagem, suas particularidades linguísticas e fonéticas nos diferentes contextos, vírgula, como sua proposta, porque sua proposta era burlar tudo que fosse represamento, certo? Então, neste caso aqui, ela não é adversativa. Por quê? Porque o porém não é o que ele está perguntando. Ele está perguntando o que está entre vírgula, que é o como sua proposta era. Que nós já vimos, ela é uma causal, certo? Só que daí na alternativa ele coloca também que a primeira é uma coordenada sintética explicativa e a outra é uma predicativa. Sabe por que ele colocou? Por causa disso aqui, ó. Como sua proposta era burlar. Nota, e depois do verbo de ligação eu tenho uma oração no infinitivo, tá? Então, essa oração no infinitivo é uma oração subordinada, substantiva, predicativa, reduzida do infinitivo. Estou te falando, vem estudar comigo, vem estudar com o professor Gessé Cortez. Nós vamos dar ênfase no nosso curso, tá? Não é um curso só voltado para a prova FAPEC, tá bom? É voltado para todos os concursos, mas nas aulas eu enfatizo questões de prova FAPEC. Aí você está vendo aqui uma prova FAPEC boa para confundir o aluno. Uma prova difícil, cara. Uma prova complicada, tá? Então, concluindo, tá? Tanto esse porque vinha a sua fala como uma linguagem descuidada, tá? Como esse como aqui, como sua proposta era. Ixi, olha só o que eu fiz aqui. Fiz um. Tá. Aqui, ó. Como sua proposta era. As duas são orações subordinadas adverbiais causais. A resposta correta é a letra A. Fechou? Cansativo, né? Vamos lá, vamos para outra. Tinha que fazer um vídeo para cada questão dessa, cara. Você tá louco. Olha, número 3. Assinale a alternativa que traz a interpretação correta a respeito dos termos enunciados. Mas não é uma questão interpretativa. Veja que é uma questão gramatical. A palavra ainda, no segundo período do primeiro parágrafo. Você está vendo? Se você não conseguir achar o período no primeiro parágrafo, você está morto. Olha só. Dá uma olhada nesse ainda aqui. Ó. Esse aqui que ele quer. Ó. Ainda. Ó. Ainda, segundo Duarte, não é tempo. Esse ainda é soma. Quer dizer, ainda em tempo, né? Ainda dá tempo de eu te falar. Por quê? Porque é um E. Então, outro sim, segundo Duarte, tá? Nesta mesma perspectiva, segundo Duarte, ele faz o papel de uma adição, não é o papel temporal, tá? Então, essa número 3 está errada. Ou melhor, desculpa, a letra A, né? A letra A do 3 está errada. No primeiro período do primeiro parágrafo, o enunciado indagado sobre o escritor Jorge Amado assume sentido de tempo. Sim, é aquilo que a gente vai chamar de oração subordinada adverbial temporal reduzida do particípio.
indagado sobre, quer dizer, quando ele foi indagado. Quando você tem uma oração que ela é reduzida, você tenta encaixar a conjunção. A conjunção, a única conjunção que encaixa aqui é o quando. Não é o se, não é o como, não é o porquê, tá? Indagado quer dizer que quando ele foi indagado, certo? Então ela assume uma relação de tempo, tá? Então a resposta correta é a letra B, tá bom? Muito bem, os articuladores, tá? Se e como assumem no primeiro período do terceiro parágrafo sentidos de condição e comparação, tá? Terceiro período, vamos lá? Primeiro período do terceiro parágrafo. Primeiro período do terceiro, tá aqui, ó. Se, como o definiu Antônio Cândido, a obra de Jorge Amado e dos modernistas é uma proposta, correto. Ó, tá vendo? Ó? Partícula condicional, correto, aluno, cara. Muito bom. Excelente. Só que daí ele quer também o como, tá? Então vamos lá? Vamos achar o como aqui. No primeiro período. Sim. Conforme definiu Antônio Cândido. Ela é uma conformativa. Então ela não é uma comparação. A letra C está errada, tá? Você vê como é perspicaz? A primeira afirmativa está correta. A segunda está errada, tá? Os articuladores se e como assumem no período, aqui, ele está falando que o primeiro é condição e o outro é comparação. O outro se, existe o se causal? Existe, mas não é o caso. Esse aqui é um se condicional, tá? É o que está correto na letra C. Contudo, ele não é, o como não é comparação, e de novo ele repete que o como é comparação, tá? Então tá, C e D estão errados, tá? Então você vê, ele insiste, ele repete, para você pensar assim, não, é uma das duas que estão certas, né? Não, estão erradas, tá? Letra E. A oração subordinada adjetiva que antecederam os romances dos anos 30 introduz o segundo período do primeiro parágrafo. Você tá vendo como é cansativo, cara? Tem sentido de explicação. Para ela ter sentido de explicação, ela tem que ser separada por vírgula. É claro que ele não vai colocar vírgula aqui para facilitar para você. Ele quer que você olhe lá, para ver se você está com preguiça. Segundo período do primeiro parágrafo. Vamos lá? Como é que é a oração? Que antecederam. Então vamos lá. Primeiro parágrafo. Cadê? Que antecederam. Como é que é? Primeiro, você está vendo como esquece rápido? Ó. Segundo período do primeiro parágrafo. Então tá a partir daqui, ó. Segundo período. Aqui, ó. A partir daqui. Segundo período aqui. Ainda segundo, tal. O baiano incorporou a postura modernista que celebrava, tá? E dessa forma superou. Cadê? Perdi aqui o segundo período aqui. Cadê o segundo? Primeiro período tá aqui. Aí ele vem até o ponto aqui, tá? Vamos ver a frase ali. Que aconteceram. Que antecederam. Que antecederam. Tá. Deixa eu ver aqui o que antecederam. Aqui, ó. No final, cara. Tá aqui, ó. Superou o aspeamento dos falantes matutos dos regionalismos que antecederam, aqui ó, que antecederam os romances dos anos 30. Então você vê o que ele fez aqui, ó, não tem a vírgula, se não tem a vírgula não é explicativa, então a letra E está errada, ela não é explicativa, ela é restritiva, tá? Então a afirmativa dele está errada, tá? Deixa eu tirar as marcas aqui, vou marcando aqui para você ver. Vou errando. Agora, olha a quarta. A quarta, cara, é o seguinte. A quarta, dá uma olhada na quarta aqui, ó. Diz assim. Esta questão incide no terceiro parágrafo. A quarta, eu não errei. Eu errei a quinta. Vou te mostrar o que eu errei. Quer ver? Esta questão incide sobre o terceiro parágrafo do texto. A função sintática do termo oracional está corretamente indicada nas alternativas. Letra A. Erotizada, no terceiro período, assume função de adjunta de nominal. Vamos ver? Erotizada, terceiro período, tudo a respeito do terceiro parágrafo. Então vamos lá, tá aqui do lado, ó, tá fácil. Então vamos lá. Terceiro período, erotizada. Tá aqui, sedutora e erotizada. Terceiro período a partir daqui. Cadê o erotizada? Tá aqui, ó. Lê comigo, ó. Muito próxima dessa tatibilidade e, portanto, em si já erotizada. Notem, verbo de ligação, aí ele coloca uns advérbios, umas interferências, o advérbio já,
E aí vem o erotizada. Então, como ele tem verbo de ligação e erotizada está depois, ele não é adjunta de nominal. Ele é predicativo do sujeito. Tá errado. Tá aqui o erotizada. Aqui, ó. Aqui o verbo de ligação e aqui o predicativo do sujeito. Ele não é adjunta de nominal. Ele é predicativo do sujeito. Tá errado. Amadiana, segundo período. Ele falou que é predicativo do sujeito. Vamos ver o amadiana aqui, tá? Segundo período. Vamos ver aqui. Primeiro período, segundo período. Edilene Matos afirma que a própria linguagem amadiana, notem, não tem verbo de ligação. Então não é predicativo. Esse é o adjunta de nominal. Então ele troca o que é adjunta de nominal, o que é predicativo do sujeito, ele chama de adjunta de nominal, o que é adjunta de nominal, ele chama de predicativo do sujeito. Tá errado. Letra C. Dessa tatibilidade, terceiro período, terceiro parágrafo. Ele falou que é objeto indireto, porque tem preposição, você tá vendo? Ó, dessa tatibilidade. Vamos ver? Onde que está o dessa? Tá aqui, ó. Que sequer possuída chega muito próximo dessa tatibilidade. Notem que quem chega próximo de alguma coisa. Isso não é objeto indireto. Isso se chama complemento nominal, porque ele está completando o sentido do substantivo próximo. Ele chega do advérbio próximo. Ele chega próximo dessa tatibilidade. Então, chegar próximo, o advérbio próximo, quem chega próximo de. Como ele completa o sentido do advérbio, a gente tem aqui um complemento nominal, tá? Muito bem. Então, também está errada, não é objeto indireto. Aqui, letra D, o lo em conquistá-lo, tá? Tem função de objeto direto. Aí a aluna me colocou indireto aqui, mas o lo, que é a transformação do o em lo, né? O o, os pronomes oblíquos a e o só podem operar, tá? Entre ser objeto direto e objeto indireto, eles só podem operar como objetos diretos. Necessariamente a letra D está correta. Só que a gente vai dar uma olhada no texto, tá? Primeiro período, terceiro parágrafo. Vamos ver? Onde é que ele está aqui? Está aqui, ó. Se, como o definiu Antônio Cândido, a obra de Jorge Amado e de outros modernistas é proposta de ir ao povo, a necessidade de conquistá-lo. Quem conquista algo, objeto direto. Prevê opções narrativas e de linguagem. A necessidade de conquistá-lo prevê, tá? Opções narrativas e de linguagem. Então, quem conquista algo. Alternativa correta, letra D. Não dá para saber qual que a colega marcou, tá? Aqui, ó, marcado no gabarito, ó. Errado, errou. A correta é a letra D, tá? E aqui, dos personagens, ele colocou que é complemento nominal, tá? Dá uma olhada aqui, dos personagens, terceiro período, segundo parágrafo. Cadê o dos personagens? Dos personagens. Tá, vamos lá. Terceiro período. Tá no segundo parágrafo. Ó. Esta questão incide sobre o terceiro parágrafo do texto. Ih, velho, ó, não tinha visto, cara. Olha que legal, cara. Ó. Cara, é aquele tal negócio. Ele tá falando no enunciado que é só elementos do terceiro parágrafo, tá? Então, ele necessariamente não pode, né? Ele evocar elementos do segundo parágrafo, porque senão ele vai confundir você, tá? Seria, no caso aqui, um descuido do elaborador. Então, seria passível de recurso, tá? Peraí, você está pedindo questões do terceiro parágrafo. Como que no segundo parágrafo, como lá na letra E, você vai evocar o elemento do segundo parágrafo, cara? Tá? Mas vamos analisar aqui. Dos seus personagens. Ele falou que é complemento nominal, terceiro período do segundo parágrafo. Vamos ver aqui. Terceiro período do segundo parágrafo dos seus personagens. Aqui, ó. Ele pôs na boca dos seus personagens, não é complemento nominal. Ele colocou na boca deles, sentido de posse, tá? Está na boca dos seus personagens, quer dizer que os personagens é que tem a boca, tá? Então, neste caso, ele é ativo e ele tem sentido de posse. Ele é adjunta de nominal, tá aqui, ó, dos seus personagens. Tá errado. Então, não é complemento nominal. Ele é um adjunta de nominal. Tá errado. Mas fica aqui a deixa, tá? Ainda dá tempo de impetrar o recurso, tá? O recurso até meia-noite de hoje.
Agora, essa eu errei. Vou passar para você o que eu errei. Vamos lá. Cara, professor, você erra sim. Eu sou passível de erro. Inclusive, eu quero até abrir um parênteses aqui. Se você não concordou até agora com alguma coisa que eu coloquei, alguma coisa que eu falei, meu amigo, pelo amor de Deus, você pode mandar a sua dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom? Que eu prometo para você que eu gravo um vídeo sobre a sua dúvida. Eu peço perdão porque eu fiz isso e às vezes acontece que vem um calhamaço de dúvidas, sabe? Aí eu seleciono algumas, tal, né? Por quê? Porque, cara, eu não vivo do YouTube. Eu não vivo disso, tá? Sou um professor secular, dou aulas aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, dou aulas no ensino médio regular, dou aula no cursinho preparatório, que é o cursinho Mandetta, tá? Mandetta Easy. Então, veja bem, eu não dedico 100% para isso, mas à medida do possível, eu gravo sim um vídeo sobre a sua dúvida, tá? Muito bem, eu vou te mostrar aqui. Olha só, a alternativa que traz as informações corretas. Ó, cara, já foi 25 minutos do vídeo, cara. A gente não tá nem na metade da prova, velho. Vai. A alternativa que traz a informação correta sobre a classificação dos termos oracionais é. Vamos lá. Letra A. Em há visíveis marcas literárias, opção do militante escritor, o predicado é verbo nominal. Errado. Por que é errado? Porque o verbo haver, como ele não tem sujeito, eu não tenho a presença do predicativo do sujeito, tá? Muito menos aqui, presença de predicativo do objeto. Então, nesse caso, ele é um predicado verbal. Há visíveis marcas literárias, tá? Então, são marcas, ó, visíveis. Adjunta de nominal, literárias. Adjunta de nominal, da opção marcas literárias, da opção militante do autor. Da opção adjunta de nominal, militante do autor, adjunta de nominal. Não tem predicativo. Tem que ter predicativo para que o verbo, ou melhor, para que o predicado seja predicado verbo nominal. Seja ele predicativo do objeto, seja ele predicativo do sujeito. Como é um verbo impessoal, não há sujeito. Então não há predicativo do sujeito, tampouco sujeito. Vamos lá? Em há visíveis marcas literárias da opção militante do autor, primeiro parágrafo, o sujeito é simples, é errado. Não tem sujeito simples porque não tem sujeito. O verbo haver no sentido de existir é impessoal. Letra C. Como definiu Antônio Cândido, primeiro período, primeiro parágrafo? O termo a funciona como sujeito simples. Ó, é um pronome oblíquo. O pronome oblíquo, ele não pode atuar como sujeito, exceto numa única condição, que é uma condição em que ele vai acumular uma função, tanto a função de objeto direto quanto a função de sujeito. Isso pode acontecer com o pronome a, com o pronome e, me, com o pronome nos, tá? O professor deixou-me entrar, o professor deixou a entrar. Quem vai entrar? Ela. Quem o professor deixou entrar? Ela, entendeu? Então, é um raro momento em que o pronome oblíquo pode, é autorizado, tá? Que não é o caso aqui. Como, note que a frase é, como a definiu, como Antônio Cândido, o professor Antônio Cândido, definiu ela, o a cumpre função de objeto direto e não de sujeito, tá? Tá errado, tá errado. Agora, olha o que acontece quando a gente lê rápido as coisas. Viam essa fala do povo como linguagem descuidada. Terceiro período, segundo parágrafo. Vamos lá? Terceiro período, segundo parágrafo. Ó, vou tirar essas marcas aqui para não me confundir. Terceiro período do segundo parágrafo. Terceiro período do segundo parágrafo. Aqui, ó. Aqui, ó. Viam essa... Nota que está entre aspas. Aí você leva a qual ideia? Viam essa fala do povo como linguagem descuidada e entendiam que Amado deveria seguir a gramática tradicional. Embarquei. Falei assim, opa, tá entre aspas, sujeito indeterminado. Né? É o que ele afirma aqui, né? Letra D. Letra D. Viam essa fala do povo como linguagem descuidada, o sujeito é indeterminado. Contudo, era só ler um pouquinho antes. Ó, a pesquisadora acrescenta que muitos menosprezam. Quem menosprezam? Muitos, sujeito do menosprezo. A fala do escritor baiano. Porque muitos viam sujeito oculto. Tá? Então, muitos cumpre função. Aqui, ó. Muitos cumpre função no menosprezaram, que é o sujeito de menosprezaram.
E, claro, aí ele não, para não repetir, ele deixa o sujeito não é indeterminado, ele deixa o sujeito oculto. Muitos viam essa fala. É o que acontece quando a gente lê rápido as coisas, cara. Tá, aí, como supostamente eu já identifiquei a alternativa correta, você viu que o candidato foi também? Cara, é muito difícil, cara. O candidato identificou também. Aí eu nem fui na E. Olha aí. A função do termo dos falantes, segundo período do primeiro parágrafo, é complemento nominal. Vamos lá? Segundo período do primeiro parágrafo, tá? Dos falantes. Primeiro parágrafo, segundo período. O segundo período começa aqui. Ó. Ainda segundo Duarte, o baiano incorporou a postura modernista que celebrava a língua errada do povo e, dessa forma, superou o aspeamento dos falantes matutos. Como é que eu me defendo? Como é que você se defende? Esse é para saber se é complemento nominal. Porque tá correto, cara. É assim, ó. Superou o aspeamento, tá. Se você for pelo sentido de posse da preposição de, você vai errar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir pelo sentido ativo e passivo. Deixa eu falar. Os falantes, eles estão fazendo alguma coisa? Não. É o aspeamento dos falantes matutos, né? Então, superou o aspeamento se é o aspeamento de alguém, o aspeamento dos falantes matutos. Note que aspeamento cumpre a função aqui, né, do meu substantivo abstrato, tá? E o aspeamento dos falantes matutos, tá? Então, dos regionalismos que antecede os romances. Então, neste caso, a resposta correta é a letra E, tá? Conforme o gabarito preliminar, tá? Então, eu li rápido aqui a D, embarquei também, mas o correto é a letra E, complemento nominal, tá? Vamos para outra. Olha o sexto. O sexto é o seguinte, ó. Em qual das alternativas a classe de palavras está indicada corretamente? Nota como é cansativa a prova, cara. Você tá louco, vamos lá. Falares, ele falou que é verbo, tá? Segundo período do primeiro parágrafo. Vamos lá? Segundo período do primeiro parágrafo. Falar, tá aqui, ó. O mapeamento dos falares, substantivo, tá? Então, dos falares está aqui precedido por artigo. Na hora que o artigo é acionado, ele transforma qualquer palavra em um substantivo. Então, falar é verbo. Isso aqui é o que a gente chama de derivação imprópria, tá? Então, ele não está aplicado como verbo, ele está aplicado como substantivo. Tá errada a análise dele, tá? Segundo, ele falou que é numeral. Aqui, ó, tá arriscado aqui, a colega arriscou numeral, mas não é, tá? Segundo período do primeiro parágrafo. Segundo é conjunção, tá? Ainda segundo Duarte, quer dizer, ainda conforme Duarte, tá? Então aqui ele é conjunção conformativa, não é numeral, tá? É errado. Já que eu tô aqui, até me perdi aqui. Vai. Próximo, terceiro período, terceiro parágrafo. Vamos lá? Próximo, terceiro período do terceiro parágrafo. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Muito próximo. Quem chega, chega, certo? Quem chega, chega. Chega muito próximo. Próximo é advérbio, tá? Correta análise. A análise correta é a letra C, tá? Então, número 6, letra C. Modernistas, ele falou que é adjetivo. Primeiro período do terceiro parágrafo. Vamos lá, primeiro período do terceiro parágrafo. Vamos lá. C. Como definiu Antônio Cândido a obra de Jorge Amado e de outros modernistas? Então, desses outros homens, tá? Também chamado de derivação imprópria, modernistas é um adjetivo, contudo aqui está sendo aplicado como um substantivo. Os modernistas. Então, não. Substantivo. Errado, tá? A palavra original é um adjetivo, colega. Contudo, ele está sendo aplicado como um substantivo. E é isso que importa, tá? É a aplicabilidade dele no texto. Em qual das alternativas a classe de palavras está indicada corretamente. Muitos advérbios de intensidade. Já não vou nem lá no texto, sabe por quê? Porque o advérbio, ele não pode sofrer variação. Então, o advérbio, ele não se flexiona. Então, se ele já está muitos, ele já não é advérbio. Para ele ser advérbio, ele tem que ser somente muito. Note como as meninas estão muito cansadas. Não posso dizer que as meninas estão muitas cansadas, tá? Não tem variação. Então, já está errado, tá? 7, colega. O 7 vai dar um problema bom, hein, velho? Ah, meu Deus do céu. Aos que
tá? Aos que fazem parte do meu grupo de divulgação do meu curso, que não esqueci de falar, né? Tá aqui no link da descrição, o grupo do WhatsApp de divulgação. Eu disponibilizei o recurso para essa questão, tá? Porque a questão tá errada, cara. Por que ela tá errada? Eu já vou direto ao ponto, tá? Ele quer a derivação imprópria. Você viu que o texto está cheio de derivações impróprias, né? Falares aqui é uma derivação imprópria. O que é uma derivação imprópria? É uma palavra que ela é utilizada com uma função morfológica diferente da sua natural, tá? Então, isso é chamado de derivação imprópria. O segundo aqui, a colega tá certa, é o numeral, tá? Aqui, ó, não que ela tá certa, ela não marcou. É o numeral. Só que ele está sendo aplicado como uma conjunção. Então, isso se chama derivação imprópria. Aí ele coloca aqui, ó, outros, tal, próximo, né? Próximo não, próximo é advérbio, não é o caso, tá? Outros é pronome. Aí, o gabarito oficial da letra B, tá? A letra B fala de baiano. Vamos lá conferir se é uma derivação imprópria? Segundo período do primeiro parágrafo. Segundo período do primeiro parágrafo. Baiano, ó. Baiano, ó o baiano. Segundo período. Ainda segundo Duarte, o baiano incorporou. Tá vendo, ó? Baiano é um adjetivo. Só que aqui ele está sendo aplicado como um substantivo. Isso se chama derivação imprópria. Você aplica a palavra em outra classe gramatical. Ótimo, tá aí tudo bem. Agora vamos lá. Aí ele diz que muitos, terceiro período, segundo parágrafo, como é que é? Terceiro período do segundo parágrafo. Tá aqui até marcado, ó. Muitos menosprezam. Aí qual que é o problema? Diz o professor, tá ele ali, Evanildo Bechara, tá? Que os pronomes eles podem ser aplicados como pronomes adjetivos e pronomes substantivos. Ora, a função primeira do pronome é ou definir o substantivo, que a gente vai aplicar ele como pronome adjetivo, então quer dizer que ele assumindo uma função de adjetivo, a função de adjetivo dele está correta, ou ele vai também assumir uma função de substantivo. Notem que aqui o muitos, eles não é uma derivação imprópria. O muitos está substituindo o quê? Aquele primeiro analista, aquele primeiro literato, aquele primeiro crítico. Ele está elencando um monte de pessoas que esses muitos podem, inclusive, substituir. O Roberto, a Renata, o Paulo, o Henrique, tá? Menosprezaram. Quem são esses que menosprezaram? Muitos. Muitos menosprezaram. Você vai no culto, né, cara? Você não vai na igreja? Você já ouviu aquela expressão assim, ó? Muitos serão chamados. Quem serão chamados? Muitos. Isso não é derivação imprópria. O muitos cumpre função de sujeito, cumpre função de substantivo, que é uma função que lhe cabe de pronome substantivo. A alternativa está errada, tá? Então, entra com recurso para o elaborador ter mais cuidado naquilo que ele seleciona. A resposta é errada e não tem resposta correta, tá? No meu caso, eu liberei um gabarito extraoficial, um gabarito preliminar, que eu marquei a letra E. Por quê? Porque eu fiz como a maioria do pessoal, eu fui aqui na menos correta, tá? Então, o que mais bateu na trave aqui foi a letra E. Mas não há alternativa correta. O gabarito preliminar soltou a letra B, mas está errada, tá? Passivo de recurso. Vamos terminar logo isso aqui, cara. 8. Sobre a relação de coesão estabelecida no texto, é correto afirmar que... Eu já vou direto para a questão correta, pode ser? Olha a letra C aqui, também uma que me confundiu bastante. Ó, sua linguagem, suas particularidades linguísticas, fonéticas, terceiro período, segundo parágrafo, o pronome sua e suas refere-se a povo. Então vamos lá? Terceiro período do segundo parágrafo, sua linguagem. Terceiro período do segundo parágrafo, sua linguagem. Cara, você viu como é cansativo? Terceiro período do segundo parágrafo, é muito cansativo, cara. A pesquisadora acrescenta que muitos menosprezaram a obra do escritor baiano, porque viam essa fala do povo como linguagem descuidada, entendiam que Amado deveria seguir a gramática tradicional. Porém, como sua proposta era burlar tudo que fosse represamento, burlar conscientemente essa gramática, ele pôs na boca dos seus personagens sua linguagem, suas particularidades linguísticas e fonéticas nos diferentes contextos, tá?
Então, veja bem, viam essa fala do povo, tá? Então, ele pôs na boca dos seus personagens, tá? Sua linguagem, suas particularidades, tá? Então, neste caso aqui, evocando aqui a palavra povo, tá? Então, refere-se ao povo, a linguagem do povo. A resposta correta é a letra C. 9. A alternativa que traz comentários corretos sobre emprego e presença e ausência dos sinais de pontuação é... Ele vai usar um monte de enlações aqui, mas dá uma olhada na 9A. A ausência da vírgula antes e após a oração que celebrava a língua errada do povo, que não tem vírgula, tá? Garante o sentido do qual que tal celebração não era assumida por toda a postura modernista. Como ele está sem vírgula, então ela é restritiva, quer dizer, alguns. Porque na hora que eu aciono a vírgula, ela generaliza e eu posso dizer que ela era assumida por todos eles. Como ela está sem vírgula, então essa é a alternativa correta. Fechou? Alternativa correta, letra A. O vídeo está ficando comprido, vamos só nas alternativas corretas, tá bom? Número 10, assinale a alternativa correta sobre a concordância nominal e verbal, tá? E a gente vai para onde? A gente vai para a letra E. Vamos lá? A policiais militares, testemunhas a policiais militares. Quer dizer, as pessoas disseram aos policiais militares, ou a policiais militares, você pode deixar sem o artigo definido, mas é uma preposição, não pode colocar a crase. Correto, você viu, o candidato acertou. A policiais militares, testemunhas disseram que, além dos maus tratos diários, a mãe do menino, que morreu ao cair do prédio, costumava deixar os filhos sozinhos de sexta a domingo, não pode ter crase. Não seriam razões suficientes para prisão. Não seriam razões suficientes. O adjetivo tem que concordar com o substantivo em questão. Correta a letra E, tá? Número 11, olha, aí você vê que o candidato manja agora, hein, cara? Quando é só gramática, o candidato vai embora. Olha só, a alternativa correta quanto à regência, incluindo o uso ou ausência, presença do acento indicativo de crase, é: você assistiu o jogo? Ninguém assiste o. Quem assiste, assiste a, tá? Vamos lá. Diz assim: fez questão de agradecer a todos. Não pode ter crase, não pode ter, tá? Por quê? Porque todos estão no plural. Que contribuíram para o resgate das vítimas. Ela colocou e depois apagou, correto. Filhos que desobedecem a excelente, crase obrigatória, tá? Tem mais chance de prosperar. Se você visa o sucesso, não. Se você visa ao sucesso, vá à luta, correto, cara? Para agradar os consumidores, não. Para agradar aos consumidores. Muitos comerciantes têm recorrido à estratégia. Não pode ter crase. Excelente. A resposta correta é a letra B. Muito bom, cara. Qual a alternativa correta quanto à acentuação? Tinha que ter uma questão de acentuação, né? Não podia ficar para depois, né? Você vê que o candidato, quando é gramática, o candidato vai embora, né? Ó, vamos direto para a alternativa. Ao aferir, tá? Ah, tá. A questão também trata de parônimos. Por quê? Porque ele coloca auferir. Auferir, aqui tá escrito auferir, tá? O colega apagou aqui porque tá errado, entendeu? Auferir é adquirir, tá? Auferir é o que o banco faz. Os bancos auferem lucros, tá? Agora, quando, né, agora na pandemia era um sarro, né, cara? Os caras queriam tirar a minha pressão. Pode tirar a sua temperatura. Pode tirar a sua temperatura? Mas não, se você tirar a minha temperatura, eu caio duro aqui, irmão. Né? Não pode tirar a minha temperatura. Tá bom, então deixa eu medir sua temperatura, tá? O que você quer fazer? Que eu estenda ela aqui pra você medir? Não, mas não. A gente vai aferir. Aferir é conferir. Ao aferir a pressão do paciente pela 7ª vez, tá? Aqui na letra D. Acompanhe comigo. Ao aferir a pressão do paciente pela 7ª vez naquela semana, pôde. Por quê? Porque é passado, irmão. Claro que é pôde, não é pode. Pôde ratificar, confirmar a significativa oscilação do que já suspeitara. Porque quem suspeita, suspeita de. Sutil, né, cara? Correta a letra D. Eu tenho aqui a prova completa, tá bom? Aí qualquer coisa, se você quiser, está aqui na descrição, tá bom? O meu e-mail, tá bom? Essa foi a correção, deixa eu terminar lá com a interface, lá com a capinha da prova. Essa foi a prova FAPEC, né? Uma das primeiras provas, eu não me lembro agora se Ponta Porã foi ainda esse ano, se foi ano passado, eu não me lembro.
mas também temos aqui a correção para professores de Ponta Porã, tá bom? Essa foi a correção, meus amigos. Muito obrigado pela audiência, pela paciência, tá? Mais uma vez, venha estudar comigo. Outra coisa, contribua com o canal, tá? É você que financia o Gramática Descomplicada, tá bom? Então, sem mais delongas, muito obrigado pela audiência. E, mais uma vez, eu sou o professor Gessé Cortês e você assistiu a mais um Gramática Descomplicada. Até os próximos vídeos.